Olá, igreja. Olá, mocidade do Bosque. Então, eu venho através desse vídeo trazer a mensagem de hoje. Infelizmente, não pudemos estar reunidos fisicamente, né? Mas que possamos aproveitar esse momento oportuno, né? Triste, complicado, porém oportuno. Oportuno da gente aproveitar em relação a estar com a família, em relação a poder buscar mais profundidade, mais intimidade com Deus e também como igreja, continuamos sendo igreja, igreja somos nós, então que possamos saber aproveitar. Uma dica é culto familiar. Se você não tem esse costume, é uma boa oportunidade para começar a fazer culto familiar, pois é muito bom. Eu tenho muitas lembranças de quando era pequeno, nossa família fazia culto familiar. Eu tenho certeza, como foi edificante para mim, para toda a minha família, que vai ser para a sua também. E eu gostaria de trazer uma reflexão hoje da segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, só um pouco contextualizando. Ele escreve num contexto bem complicado para os cristãos, pois era um contexto de extrema perseguição da parte do imperador Nero. Nero, ele colocou fogo em Roma, ele mesmo mandou colocar fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos, só para resumir a história. E a partir disso, com essa desculpa, ele começou uma perseguição acirrada aos cristãos. Então ele matava, crucificava, cobria de piche, colocava fogo e usava os corpos dos cristãos para iluminar as estradas, para vocês terem uma noção. Então isso foi no ano de 64 depois de Cristo e durou até 68 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta para Timóteo no ano de 67 depois de Cristo, na segunda prisão. Paulo foi aprisionado 2 vezes. A primeira ele saiu, ele tinha esperança de que sairia e realmente saiu. Pôde exercer um pouco o ministério em outros lugares. Depois ele foi preso novamente. Dessa vez ele já sabia que não sairia dessa, que provavelmente seria morto. Então, preso, nesse contexto, Paulo escreve essa carta para Timóteo, que também estava passando por muitas lutas no seu contexto. Ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, um jovem que pastoreava uma igreja complicada, por assim dizer, pois ele sofreu essa opressão externa de perseguição, porém, internamente dentro da igreja, ele tinha várias dificuldades com pessoas que não se submetiam, não aceitavam a liderança de Timóteo, pessoas também que traziam muito sincretismo religioso para dentro da igreja, falsos ensinos, falsas doutrinas, e isso a gente encontra na primeira carta a Timóteo. E nessa segunda carta, Paulo já vem com mais encorajamento, mais ânimo, querendo animar Timóteo, querendo afirmar Timóteo, sabendo que realmente Deus está com ele e que Paulo também estava com Timóteo, né? Então, em 2 Timóteo 1, 3, de 3 a 7, começa assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Então, Paulo, ele tá muito legal, que ele já começa falando assim que eu dou graças a Deus por você dia e noite, no qual eu me lembro constantemente em minhas orações. Ou seja, Paulo, ele lembra de Timóteo todos os dias e constantemente tem orado por Timóteo, né? E ele afirma isso, ele fala isso. Então ele fala assim: eu lembro todos os dias de você e eu dou graças a Deus pela sua vida.
Além disso, ele fala que ele também é servo, como os antepassados dele foram, servo de Deus. E ele continua a carta trazendo uma série de lembranças para Timóteo, lembranças de como Timóteo marca a vida dele mesmo, né, de Paulo, e lembranças que com uma intenção de que Timóteo também lembre de quem ele é. Continuando no versículo 4. Lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Esse lembro-me de suas lágrimas, provavelmente, Paulo se refere do último encontro que ele teve com Timóteo, que foi entre as duas prisões. Então, entre a primeira que ele saiu, ele conseguiu ir para Éfeso, antes de ser preso novamente, e lá ele se encontrou com Timóteo. Então, provavelmente, ele está falando dessa ocasião, onde ele encontrou com Timóteo, e ele está falando, eu lembro das suas lágrimas, né? E depois ele fala, eu desejo me encontrar com você, né? Então, provavelmente ele já sabe que seria morto, e ele tinha esse desejo de encontrar com Timóteo antes de ser morto. Não sabemos se deu certo, não sabemos se Timóteo conseguiu chegar a tempo, isso não dá para saber através da Bíblia, mas era o desejo de Paulo. E no final do versículo ele fala assim, para que minha alegria seja completa. Tamanha era a importância de Timóteo na vida de Paulo. E aqui ele já vem encorajando, aqui ele já vem dando muito ânimo para Timóteo. Você imagina você lá, praticamente sozinho, tendo que liderar uma igreja complicada e correndo o risco de ser morto a qualquer momento. Então você recebe uma carta dessa, naquela época não tinha muita facilidade na comunicação, né? Não podia gravar um vídeo como a gente está fazendo agora para dar as mensagens. Imagina receber uma carta dessa, né? Do próprio apóstolo Paulo, afirmando, falando que lembra de você, que ora constantemente e que lembra das suas lágrimas, né? Como isso é animador e edificante, né? Versículo 5, novamente uma lembrança. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, Lloyd, e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Paulo ele vem e faz uma afirmação de identidade. Ele cita a avó, ele cita a mãe e cita o próprio Timóteo. Falando que eu tenho certeza que vocês são verdadeiros cristãos. E você é um verdadeiro cristão. Ele traz a memória, né, dele mesmo e de Timóteo, intencionalmente, para lembrar Timóteo, sua identidade está firmada em Cristo, né? É quem você é um filho de Deus. Não se esqueça que sua fé é verdadeira e eu conheço a sua fé. Não perca a fé, continue assim como a sua avó Lloyd, assim como a sua mãe Eunice. Continue. Então ele traz a lembrança isso sobre quem Timóteo é, né, sua identidade. Verso 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. E no versículo 6 ele fala, por essa razão, né? Qual razão? A razão dessas lembranças de quem Timóteo é. Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. Aqui é muito interessante porque Paulo ele está falando que Timóteo precisa trabalhar para manter a chama viva, né? Costumo dizer que muitas vezes em nossa vida a gente tem injeções de ânimo, injeções de fogo mesmo, onde a gente vai em eventos ou participa de retiros, reuniões de oração, enfim, cultos, onde a gente sai muito animado, onde a gente sai pegando fogo e a gente quer fazer a diferença para Deus, né? Acampamentos. E quantas vezes a gente passa alguns dias, semanas, meses, e isso se esfria, até que venha outro, e aí a gente se enche de novo, e novamente vai, e sai naquela empolgação, e depois se esfria de novo, né? Eu acredito, como Paulo
fala aqui, que na nossa conversão e quando a gente entrega a vida para Jesus e o Espírito Santo passa a habitar em nós, esse dom de Deus que nós recebemos através do Espírito, a capacitação do Espírito, que tem um propósito, que é a pregação do Evangelho, que a gente precisa exercer, a gente precisa pôr em prática, né? Eu acredito que isso precisa ser constante. E como Paulo está falando, nós temos a responsabilidade de manter viva. Ele está falando para Timóteo, mantenha viva, você precisa manter vivo. Entende? Não desista. Continue exercendo o dom que Deus deu. Pode ser um dom específico, pode ser o dom realmente que nós recebemos do Espírito, que é o poder para pregar o Evangelho, que é para fazer discípulos, para cumprir a missão de Deus, para o reino dele. Então, ele vem e fala isso e afirma isso para Timóteo, né? E o que a gente tem feito, né? Muitas vezes eu penso, o que a gente tem feito, sempre eu tenho pensado nisso, na verdade, o que a gente tem feito para manter a chama viva, sabe? Temos buscado na palavra, temos orado o suficiente, buscado a Deus de verdade, né? No verso 7, né? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, né? Aqui eu procurei no original e covardia no original pode ser traduzido como medo, pode ser traduzido como timidez, pode ser, enfim, traduzido como covardia. Mas eu creio mesmo que naquele contexto difícil, Timóteo estava com um pouco de medo. Talvez ele era realmente um cara tímido por natureza. Mas Paulo ele vem e faz uma afirmação muito forte aqui. Que é, Deus não nos deu esse espírito, mas Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio, sabe? E eu creio que a gente tem vivido tempos onde a gente acaba não mantendo a chama viva por irresponsabilidade, porque a gente acaba acostumando com a vida, acostumando com o dia a dia, acostumando com o que o mundo fala que a gente deve viver, sabe? Mas aqui é uma chamada que Paulo faz e traz a lembrança, né, de quem Timóteo é, trazendo para nós, traz a lembrança quem nós somos, né? E diante disso eu gostaria de deixar três conclusões, 3 reflexões diante desse texto. A primeira é, não se esqueçam de quem você é. Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça de quem você é em Cristo. Porque você não é o que o mundo diz que você é. Não é o que a situação diz. Mas é o que Deus diz que você é. O que a palavra dele diz quem você é. E essa identidade precisa estar firmada nele. Somente nele. Segunda reflexão, trabalhe para manter a chama viva. Vigie, busque, ore, sabe? Use o dom que Deus deu. Busque mesmo, busque a Deus, busque intimidade com Deus. Eu tenho certeza que fazendo isso, né? Buscando, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando entender, buscando crescer, sabe? Se humilhando muitas vezes, pedindo perdão. Muitas vezes a gente tendo que obedecer, sabe, às autoridades, por mais que a gente ache errado, a gente precisa obedecer muitas vezes, né? E seguir o que a palavra diz. Como é difícil isso, mas isso nos molda e faz o nosso caráter ficar parecido com o de Cristo, sabe? A nossa vida cristã talvez seja muito mais fácil. Talvez não, tenho certeza, é muito mais fácil do que naquela época. Mas que possamos aproveitar isso, sabe? Muitas vezes sem vontade, sem vontade de querer fazer alguma coisa, a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que ter disciplina, sabe? E é Deus que nos capacita para isso. Aqui diz, não tenha medo,
Terceiro, não tenha medo. Terceiro e último, não tenha medo. É Deus que nos dá poder, amor e equilíbrio. Tá? Não tema. Não tenha medo. Deus nos capacita, Deus habita em nós, Deus está em nós, através do seu Espírito. E é Ele que nos capacita. Não faça nada por sua própria força, mas faça através de Deus, por Deus e na força do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida, grandes coisas Ele vai fazer em você também. Essa é a maior obra que Ele pode fazer. A transformação em nós, a começar em nós. Amém? Deus abençoe sua vida, que você tenha uma ótima semana. Aproveite as oportunidades e tente enxergar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer trabalhar em você. Mantenha a chama viva e firme a sua identidade em Cristo Jesus. Amém?